Eu queria deixar uma mensagem aqui, que os irmãos possam abrir a Bíblia. Nós vamos começar uma pequena reflexão. Deuteronômio 5,16. Vamos lá. Deuteronômio 5,16. Deuteronômio 5,16. Olha que interessante. Eu não sei quantos aqui já tinham tido essa curiosidade de saber que Deuteronômio tem os mandamentos de Êxodo 20. E na Bíblia, quando a gente vê a repetição de algum texto, isso quer dizer o seguinte: é Deus que quer que aquilo se grave na nossa mente, no nosso coração. Então, assim, para mim foi algo muito curioso identificar que Deuteronômio, nós temos a repetição dos mandamentos. Inclusive, eu quero ler aqui, ó, o verso 16, Deuteronômio 5,16. Ele diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, olha só, quando Deus ele repete algo, aquilo não é por coincidência, né? Aquilo é necessário que a gente compreenda a intenção da Bíblia, né, em estar repetindo. Bom, por vínculos naturais, a relação entre pais e filhos é a mais próxima que existe e é composta por laços que duram a vida toda. Ela é tão íntima que é capaz de revelar virtudes e escancarar defeitos. E o 5º mandamento da lei de Deus aborda um tema singelo e ao mesmo tempo sensível. Esse mandamento está em uma posição estratégica na lei de Deus. Serve de ponte entre a primeira parte do decálogo, dos 10 mandamentos, que trata do nosso amor para com Deus, e a segunda parte, que se refere ao amor ao próximo. Então, essa conexão, ela é indicada, vamos lá, em Levítico 19, volta aí um pouquinho aí sua Bíblia, Levítico 19, verso 3. Levítico 19, verso 3. Minha Bíblia fala o seguinte. Vamos lá. Levítico 19, verso 3. Diz assim, ó: cada um respeitará sua mãe e seu pai, guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, assim, ó, é interessante observar que olha que patamar que está a guarda do sábado, né? Está no mesmo nível que respeitar os pais. Então, são atitudes que devem ser aprendidas o quê? No lar. A gente fala tanto do sábado, né? Nós devemos guardar o sábado, respeitar o sábado, mas respeitar os pais também deve ser aprendido no lar. Como ambas as instituições, tanto o sábado quanto a família, têm sido atacadas hoje em dia, afinal, o que significa honrar os pais? Bom, eu fui no dicionário, né, no Google, e ele diz o seguinte: conferir honra, dar crédito ou merecimento a alguém, distinguir com honrarias, dignificar, enobrecer, estimar, respeitar. Em outras palavras, é muito mais do que simplesmente obedecer. Entretanto, o 5º mandamento não diz: honre apenas os pais fantásticos, os pais maravilhosos, não é? Os pais que te dão presentes. É isso, né, que fala a Bíblia? Não. Ele é categórico: honre teu pai e tua mãe, ponto final. A verdade é que não existe pais perfeitos. Eu sou mãe e muitas vezes eu falo: nossa, eu não sou perfeita, eu errei, né? Mas
ninguém pode escolher os pais que gostaria de ter. Devemos honrá-los devido à posição de autoridade que eles ocupam, concedida pelo próprio Deus. E lembre-se que Jesus, quando esteve aqui na terra, honrou os pais enquanto esteve aqui na terra. Isso está em Lucas 2:51. Nós não vamos ler, mas é uma referência de quando Jesus esteve na terra, honrou os pais. Desde a infância, Cristo foi obediente à sua mãe nos serviços domésticos e a seu pai na carpintaria. Ele é nosso exemplo. Se você quiser viver bastante, porque esse aqui é um mandamento com promessa, né? Se você quiser viver bastante, com qualidade, como a gente leu lá em Deuteronômio 5,16, não esqueça de honrar seus pais, especialmente quando eles forem idosos. Aproveite este dia para dizer a eles o quanto são importantes para você. Reflita o amor de Deus em sua família. Então, muitas vezes, a gente acaba esquecendo, né, da nossa família, né? A gente dá muito valor, muitas vezes, para a família da igreja e para a nossa família a gente não dá. Isso eu estou falando de mim também, né? Muitas vezes, com correria, com compromissos, né? Com isso, com aquilo. E aí, muitas vezes, a gente deixa de lado, né? Bom, foi só uma pequena introdução, tá bom? Uma pequena homenagem, uma reflexão, para não passar em branco esse Dia dos Pais. Mas já colocou lá, né? Muito bem. Eu fui convidada, então, aqui para falar sobre algo que eu já trabalho há algum tempo, né? Com atividade física. Deus me deu essa oportunidade de escolher essa área e por alguns anos eu tenho trabalhado com atividade física. Eu trabalho em escola, né? Eu sou professora em escola e assim, Deus tem me dado várias oportunidades, né? Como o irmão Toninho falou, né? Participar de eventos de saúde, participar de feiras de saúde, para estar assim ensinando e para também estar divulgando essa área do exercício físico, né? Hoje se fala muito de exercício físico. Então eu tentei pegar aqui um gancho para falar sobre o exercício físico na mente, no corpo e na vida espiritual. Então eu vou pegar esses 3 pontos aqui, tá bom? Qual é o impacto, qual a influência que o exercício tem na nossa mente, no nosso corpo e na vida espiritual? Então, vamos lá. Eu que passo aqui, Rodrigo? Sou, né? Então, vamos lá. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo... 1 Coríntios, capítulo 9. Vamos lá, Novo Testamento. 1 Coríntios. Será que a Bíblia fala de exercício físico? Será que fala? Eu sigo um doutor, que é o doutor César Augusto Galvez, e ele fala muito sobre esse tema aí. Quando eles me chamaram, eu pensei nisso daí. Eu falei, eu vou fazer uma releitura aqui do doutor, porque isso aqui é muito importante, muito interessante. Porque a gente já sabe que os benefícios... Eu vou falar hoje sobre alguns benefícios, né, da atividade física, do exercício. Mas, quando ele é respaldado por um médico, parece que a gente acredita mais, né, que é importante. Enfim, e a Bíblia, ela nos fala sobre o exercício. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24 e 25. Ele diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Certo? Então, hoje, o objetivo da minha mensagem hoje é o seguinte: que a igreja conheça o tipo, a frequência, a intensidade e a qualidade do exercício físico, tá?
que ele é capaz o quê? De condicionar, revigorar nossa mente, nosso espírito, para que a gente tenha uma vida melhor. Hoje em dia, todo mundo fala de qualidade de vida, e a Bíblia já apresentava esse aspecto. Lá atrás, esse texto aqui foi escrito por Paulo, né? E daí, bom, como que a vida cristã, aqui ele fala sobre atleta, né? Ele fala sobre atleta. A vida cristã se assemelha a uma corrida. Uma corrida. E eu vou falar para vocês, eu não sei aqui quantos correm. Eu corria quando eu era bem mais nova, né? Mas agora eu comecei a voltar a correr de novo. Gente, mas dá uma preguiça, e dá dor, e dá cansaço, e dá desânimo. E eu falo, não, eu tenho que continuar, eu tenho que continuar. E a vida cristã é assim também, né? Se assemelha a uma corrida. Então, os que já estão condicionados, né, fisicamente, já corre 5 quilômetros numa boa, né? Tranquilamente, né? E quem não está condicionado, eu estou começando a voltar assim a praticar a corrida, né? Porque apesar de eu ser da área, de eu dar aula todo dia, eu preciso fazer esse exercício particular também, né? Não é só eu ir lá e trabalhando. No momento que eu estou trabalhando, não estou conseguindo fazer para mim. E eu comecei a pensar nisso e falei, gente, não é que a vida cristã é igual essa corrida? Porque se eu não me preparar para uma corrida, eu não posso sair agora correndo de qualquer jeito. Vou correr 5 quilômetros. Eu não posso fazer isso, né? Primeiro vai me dar exaustão, vai me dar dor, cãibra, pode me dar uma série de problemas. Não, eu tenho que me preparar para chegar nesses 5 quilômetros. E a vida cristã é assim também, né? Quando a gente se batiza, assim, entrega a Cristo, você está começando a sua corrida. Então, se eu perguntar aqui, uns estão no começo, uns estão no fim, outros já estão lá já conseguem correr espiritualmente falando, já conseguem correr 25 quilômetros, 30 quilômetros, porque já estão nessa corrida há muitos anos. Não é assim? Mas quem acabou de se batizar vai conseguir correr 30 quilômetros, 40 quilômetros? Não. Ele vai começar engatinhando, ele vai começar se aquecendo. Na corrida, a mesma coisa. Eu não posso sair correndo de qualquer forma. Não, eu tenho que ter um aquecimento, eu tenho que ter um alongamento, senão eu vou lesionar meu músculo, minhas articulações, tudo. Então, assim, tudo da vida cristã eu consegui comparar a essa corrida, né? Eu tenho uma experiência que uma certa vez, né, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu estava com uma amiga e daí ela falou assim, vamos participar de uma corrida? Vamos participar. E aí, quando você vai participar de uma corrida, você tem duas chances, né, assim, duas oportunidades. Ou você se inscreve, paga a inscrição, né? Quando você paga a inscrição, você recebe aquele kit de corrida. Às vezes você ganha uma camiseta, um squeeze desse aqui, né, para tomar água, tudo, enfim. E quando você não se inscreve, a gente tem um termo que é assim, você vai lá de pipoca, né? Porque você pode chegar lá na corrida e correr, mas você não está inscrito, mas você pode participar, né? Você não vai ganhar medalha de participação, tudo, mas você pode correr. Enfim, e aí nós chegamos lá e eu falei assim para ela, nossa, tá bom, então a gente vai correr 5 quilômetros, né? Só que eu tinha me preparado para isso, né? Para os 5 quilômetros. Só que quando nós chegamos lá, a corrida era de 5 quilômetros, mas tinha de 10 também, né? E aí, que era o mesmo percurso, né? O percurso de 10, o percurso de 10 entrava no de 5 entrava no de 10, enfim. E assim, aí aquela multidão de gente, né, começando aquela corrida. Daqui a pouco, antes deles darem a largada,
chegou uma pessoa lá para mim, que eu nunca vi na vida, falou assim, olha, eu não vou correr não, fica com isso daqui. Me deu um número. Eu falei para ela, eu não acredito. Me deu um número, não, eu não vou não, toma isso daqui. Me deu um número, já foi me colocando. Aí eu falei, gente, mas que coisa, né? Aí só que eu descobri que a pessoa estava escrita por de 10 quilômetros. Ai, irmãos, meu Deus, quando eu cheguei nos 5 quilômetros, eu já não aguentava mais, estava abrindo o bico, né? E eu falei, como que eu vou conseguir terminar esse negócio em 5 quilômetros? Aí eu corri um pouco, andava um pouco, corri um pouco, andava um pouco. E me ajudando, Deus, me ajuda a chegar nisso daqui, me ajuda a chegar. Então, é assim, eu encerrei, né, os 10 quilômetros. Falei, daqui a pouco o SAMU vai ter que vir me buscar aqui para me levar para casa, né? Mas, enfim, eu não havia me preparado. E aí, quando eu comecei a preparar esse sermão de hoje, eu comecei a lembrar lá atrás, né, que eu passei essa experiência. Eu não havia me preparado para os 10 quilômetros. Então, eu falei assim, gente, jamais eu poderia ter corrido aquele dia esses 10 quilômetros, que eu não estava preparada para isso, né? Mas, enfim, são as experiências da vida, né, que você acaba passando. E aí o apóstolo Paulo, falando de abnegação que requeremos para alcançar o prêmio oferecido por Deus a seus filhos sobre a vida eterna, ele faz alusão às competições olímpicas na Grécia. O atletismo, a corrida, começou lá atrás na Grécia, né? E quando ele fala aqui de atleta, de coroa, ele está se referindo a isso, especialmente as corridas e as lutas. Então, nessas competições, todos os que participavam estavam dispostos a realizar uma severa preparação e praticar abstinência para ter mais chance de alcançar o prêmio. Assim também os cristãos de hoje devem seguir um programa, como eu disse, que em alguns aspectos se parece ao dos atletas de competições gregas. Isso exige de nós uma estrita moderação nos alimentos e bebidas e promover qualquer atividade que possa fortalecer o corpo, habilitá-lo para uma comunhão plena com Deus. Bom, e o exercício também, a vida cristã também, eu coloquei aqui, também é uma luta, não é só corrida, né? Luta, todo dia, o que a gente enfrenta? Assim que você acorda, você está fazendo suas decisões, não é assim? É com você e comigo, eu também. Você acordou, você está fazendo decisões. Ou decisões ao lado de Cristo, ou decisões que não são ao lado de Cristo. Então, a nossa vida cristã se assemelha à corrida e à luta. Porque é uma luta diária, todo dia a gente está lutando para você vencer seu eu, para Cristo, para que Cristo habite seu coração. Não é assim? Então, o esporte, ele tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. E lá na página, deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui. Coloquei. Ellen White, ela fala várias citações dela, né, em termos de atividade física, mas um aqui que eu quero destacar, que é, desde que o espírito e a alma encontram expressão mediante o corpo, tanto o vigor mental como espiritual dependem em grande parte da força e atividade física. Então, assim, se a gente não tem esse vigor mental, é porque a gente não está fazendo, nosso corpo está o quê? Sedentário, né? Nosso corpo está sedentário. E aí, ela fala assim, depende em grande parte da força e atividade física. Então, veja, o exercício é um dos recursos de saúde que tem maior impacto no corpo, na mente e no espírito. Tá? Bom, eu vou falar agora aqui de alguns benefícios, tá bom? Benefício do exercício físico regular. Quando a gente começa a praticar exercício, o nosso corpo ele entende assim como um estímulo e ele reage a esse estímulo. Então, tem inúmeros benefícios, tá bom? O exercício.
Eu listei alguns aqui, os principais. Então, o que o exercício vai fazer no nosso corpo? Bom, vai favorecer a digestão, vai melhorar a circulação do sangue, vai ter secreção de todas as substâncias reguladoras do organismo. Hoje, os próprios médicos indicam, né, não sei quantos aqui já passaram por essa experiência, o próprio médico indica a atividade física para você ter mais vigor, para você ter mais disposição, para você ter mais saúde, né? E diminui colesterol. Então, quem tem colesterol alto, né, o mau colesterol, pode comprovar que você vai começar a fazer atividade, caminhada, atividade física, suar, né? E o colesterol vai diminuir, com certeza. Só que assim, junto com uma alimentação saudável também, né, irmãos? Também não adianta, ele também não é milagroso, né? E não adianta a gente fazer atividade e enfiar o pé no pastel, na gordura, né, naquelas coisas gordurosas que a gente sabe que aquilo não faz bem, né, para o nosso organismo. Então, ele vai contribuir, sim, desde que você tenha uma alimentação saudável junto, tá bom? O que mais? Pressão arterial. Quem tem pressão alta, pressão arterial, o exercício ele vai promover, por quê? Ele promove o fluxo de sangue. Então, quem tem pressão alta, claro que tem que ser algo orientado, né? Algo orientado pelo médico, no caso, um profissional de educação física. Por exemplo, nós professores, né, profissionais de educação física, nós temos um CREF, né? É como um CREA, como um CRM de médico. Por quê? Nós estamos todos cadastrados e orientados por um órgão regulamentado, exatamente, que nós temos assim a garantia de que se alguém, né, está sendo devidamente orientado por um profissional de educação física, devidamente credenciado, ele vai orientar de maneira correta, né? Então, assim, quem ainda não criou esse hábito, quem ainda não tem essa prática em sua vida, procure um médico, procure um profissional, estou aqui à disposição, né, para tirar algumas dúvidas. Hoje, infelizmente, assim, eu vou falar por cima, mas se precisar de uma orientação, estou aqui à disposição, porque ele traz esses benefícios, mas você deve seguir corretamente, tá bom? Eu digo assim, e a gente tem, o professor, né, o profissional, ele tem medo daqueles atletas de final de semana, né? Porque aí, quando a gente dá uma palestra ou um sermão desse, né, uma orientação assim, a pessoa que não faz nada, totalmente sedentária, fala, que bom, então vamos lá. Então, acorda domingo de manhã e vai, olha, eu vou correr, 10 quilômetros, vou jogar bola, vou nadar, vou fazer isso. Nunca fez nada, mas quer fazer tudo naquele dia, né? E aí, ao invés do teu corpo responder de maneira positiva, isso vai te trazer prejuízo, vai te trazer problema. Porque no outro dia você não vai conseguir levantar, né? Teu corpo vai responder, mas não da maneira como a gente está orientando aqui, tá bom? Então, por isso que eu falo, comece devagar, comece no seu ritmo, dentro do parâmetro que o médico estabelece, que o profissional também estabelece, tá? Então, vamos lá. Colesterol, previne colesterol, né? Pressão arterial, já falei. Doenças cardiovasculares, arteriosclerose, diabetes, osteoporose. O que mais? Diminui o risco de câncer de seio, cólon, câncer de pulmão, contribui para a redução de peso, manutenção do peso ideal. Então, tudo isso daí é comprovado cientificamente, tá bom? Tudo que eu falei aqui foi no sentido físico, tá bom? No sentido físico. Agora a gente vai falar um pouco sobre a mente. O que acontece com a nossa mente, o exercício, o que ele vai fazer? Vamos lá.
Sensação de bem-estar, sonolência, cansaço, isso tudo diminui, tá? Com exercício, tudo. Sabe assim, quando você chega do serviço, que te dá aquele sono, aquele cansaço, aquela coisa, que você não tem condição de fazer nada? A sua mente, quando você começa a fazer exercício, ele entende, ele produz substâncias, depois a gente vai ver aqui. Alguns já sabem, né, sobre essas substâncias da endorfina, mas ele responde tão positivamente que ele tira essa sonolência, esse cansaço excessivo, sabe, que a gente fica. E aí, também, estresse, né? Aquela pessoa totalmente estressada, que não consegue, sabe, se concentrar no trabalho, ou começa a dar patada em todo mundo, sabe, assim? Aquela pessoa que dá patada, aqui não acontece isso, né? Ainda bem. Aquela pessoa que dá patada em todo mundo, estressada, que não, assim, não consegue dar um sorriso, nada tá bom para aquela pessoa, né? O exercício, ele vai aliviar isso, combater depressão também, inclusive, tá bom? Aumentar o nível, eu não estou dizendo assim, claro, é necessário, quem tem depressão, quem tem... Ele vai fazer muita diferença, tá bom? Que mais? Sono reparador, claro, né? Porque o corpo vai cansar, né? Seu corpo vai cansar, você vai ter um sono assim que você... Insônia, eu já vi muita pessoa que tinha insônia, começa a fazer atividade física, dorme igual um bebê, né? Porque assim, o corpo precisa de... ele está em atividade, mas depois, na hora do sono, ele vai descansar, tá bom? Níveis de ansiedade, ele também vai diminuir. Pessoa ansiosa. Então, tudo isso, o exercício vai contribuir na mente, tá bom? Bom, e agora, eu falei, então, da parte física, da mental, e agora faltou a espiritual. Então, vamos ver no espiritual o que acontece com a pessoa que pratica atividade física. Predispõe o espírito para o estudo da Bíblia e para a oração. Muitas vezes a gente não tem vontade, não é? É aquela luta, né? Para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, não é? E eu vou dizer de mim também, porque assim, eu tenho um ritmo, assim, muito intenso de trabalho, né? Estou num ritmo muito intenso esse ano de trabalho. Então, meu dia começa às 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. E para eu fazer minha meditação, eu falo, nossa, eu preciso acordar às 5 horas da manhã. Porque se eu não começar às 5, com Deus, orando, meditando, daqui a pouco eu me vejo fazendo outras coisas, fazendo marmita, fazendo isso, fazendo aquilo. E algumas vezes eu saio de casa sem orar, sem ler a palavra, e aquilo assim, o Espírito Santo começou a falar comigo, né? Puxa, olha a loucura que você está fazendo, não é? Olha a loucura da gente sair para um trabalho, sair para um dia, né, de intenso trabalho, como é o meu, e sem a presença de Deus, não é? Sem buscar a presença de Deus. Então, é por isso que eu falei no início, a nossa vida espiritual é uma corrida e uma luta, né? Todo dia, todo dia. E é comprovado que o exercício, ele predispõe o estudo da Bíblia e oração. O que mais?
cria condições apropriadas para o jejum, meditação. Entrar em contato com o Espírito Santo, realizando uma atividade devocional de qualidade. Sabe aquele momento que você tem que ter a sós com Deus, né? De entrega, de pedir mesmo para que o Espírito Santo habite em seu coração, para que você consiga alcançar pessoas e para que também Cristo, você vai só alcançar alguém quando Cristo realmente habita em você, não é? Quando você pede para que o Espírito Santo habite em você. Então, o exercício, até isso ele vai fazer, tá? Que mais? Eu acho que vocês aqui já ouviram falar, né? Fala-se muito sobre endorfinas, né? As endorfinas, elas nos fazem sentir bem. Então, dá aquela sensação de bem-estar e assim, é aquela substância que, quando a gente começa a realizar o exercício, ele promove isso, tá? E aí, essa endorfina, ela vai dar uma sensação de bem-estar, de paz, vai ajudar a diminuir nossos problemas, a sua verdadeira dimensão. Muitas vezes, a gente tem um problema, né? Nós seres humanos somos assim, né? Ansiosos. Vou falar de mim, porque eu sou assim. Eu tenho que aprender muito com Deus. E você vê aquele problema, só que você acha que aquele problema é bem maior do que ele está se apresentando, né? E quando você vai, assim, quando você pede para Deus orientar você, para Deus resolver aquele problema para você, quando você chega ali na solução com Deus, você vê que aquele problema não era tão grande quanto parecia. Não é assim? Então, parece que aquele gigante que era aquele problema diminuiu, né? Então, isso é o andar com Deus, né? Isso é a depender. Quanto mais a gente estiver mais perto de Deus, mais próximos de Deus, buscarmos mais a sua presença, buscarmos mais a sua orientação, a gente vai desenvolver essa intimidade com Deus de tal forma que aí você percebe e fala, nossa, eu achei que era tão grande e não é. Eu achei que era um gigante, aquilo não é. Deus resolveu isso para mim, né? Bom, e aí as endorfinas, para que elas são importantes? Quando a gente pratica exercício, elas controlam a dor, elas regulam a pressão arterial, né? Temperatura corporal. E aí, durante o estresse, a pessoa ela vai segregando endorfinas, até a pulsação cardíaca dela vai diminuir, tá? Então, gente, e esse remédio natural realmente, eu vou falar, foi deixado por Deus, não que os outros tenham, cada um tem o seu valor, né? Mas o exercício realmente ele foi deixado por Deus para contribuir para a nossa qualidade de vida, tá? O que mais que a gente pode falar? As endorfinas, eles estudaram, né, que essas endorfinas, elas se convertem em ópio inerente em nosso organismo. Então, assim, quando a gente fala de droga, de heroína, de morfina, elas são essas endorfinas são dezenas de vezes mais potentes do que essas drogas, né? Então, em termos de poder estimulante, tem um impacto tremendo na nossa atitude, no nosso corpo. E muda a nossa perspectiva mental, tá? Em trabalhos experimentais, eles fizeram trabalhos com animais. E o que aconteceu? Mostraram capacidades de aprendizagem. Atualmente, eu estou exercendo 2 atividades, né, profissionais. De manhã, eu exerço atividade física. E à tarde, eu sou professora alfabetizadora, né? Foi uma outra
uma outra formação junto com a primeira formação que eu tive. E o que eu vejo hoje de criança que não consegue aprender, parece ter aquele bloqueio, não consegue aprender de jeito nenhum. E a gente tem que ficar criando estratégia. Olha, não aprendeu de um jeito, tem que aprender de outro. Não aprendeu na leitura, vai ter que, vamos passo a passo, e alfabeto, e letras móveis, e isso, e aquilo, o professor vai tentando, né? Porque a gente não pode desistir da aprendizagem do aluno. Todo aluno é capaz de aprender, desde que seja o quê? Desde que sejam observadas a especificidade do aluno. Cada um aprende de uma forma. Se eu perguntar aqui, bom, você aprende como? Eu aprendo lendo. O outro aprende fazendo. O outro aprende vendo o outro fazendo. Né? O outro aprende ouvindo. Então, aqui, nós temos vários tipos de aprendizagem. Né? Um é mão na massa. O outro é assistindo, o outro é lendo, o outro é escrevendo. Então, assim, nós temos vários tipos de aprendizagem. E as endorfinas, gente, elas melhoram a capacidade de aprendizagem. Né? Então, olha como que o exercício estimula o nosso cérebro. Tá? Vamos lá. O que eu coloquei aqui? Essa aqui é a Madre Teresa de Calcutá. E vocês sabem que os grandes líderes produzem níveis altos de endorfinas. Então, do ponto de vista psicológico, isso ajuda a explicar sua energia, seu poder, e apesar dos problemas que enfrentam, eu pus um exemplo dela aqui, e eu coloquei aqui uma pergunta. Como que uma pessoa como Madre Teresa de Calcutá, uma mulher tão pequena, tão frágil, pode trabalhar tanto e alimentar milhares de pessoas todos os dias por tantos anos? Quer dizer, é um exemplo que é uma pergunta que muitas vezes a gente para e pensa, né? Era uma pessoa tão frágil, uma pessoa tão sem recursos. E como que ela pode fazer tudo isso? Não é? E vocês sabem que Deus deixa esses exemplos para nós, né? E muitas vezes a gente olha para pessoas assim e fala, mas eu sou tão incapaz de fazer tal tarefa, não é? Mas quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus realiza por você, não é? Deus realiza por você, tá? Então, não se sinta incapaz de fazer determinadas tarefas, né? Determinadas tarefas, porque Deus capacita. Se você está disposto, Deus capacita você, tá bom? Vamos lá. Como que a gente produz? Como que a gente produz essa endorfina? Bom, o nosso cérebro, olha só, vários estímulos fazem com que o nosso cérebro produza essa substância, essa endorfina. Não é só o exercício. A oração produz, a meditação, o amor, o sorriso, a atitude positiva, tudo isso contribui para a produção de endorfina no nosso corpo. Tá? Olha lá. E agora aqui eu vou falar sobre exercício aeróbico regular. Bom, nós temos aqui, irmão, eu estou passando o horário aqui, tá? Vou tentar enxugar aqui o máximo para a gente absorver aqui um pouco aqui de informação, algumas informações. Então, vamos lá. Tem um estímulo que é comum a todos os seres humanos, que fazem com que o nosso corpo produza a endorfina. Então, exercício aeróbico feito regularmente. Então, o que é exercício aeróbico? Então, a gente vai ver aqui, ó.
Isso aqui é um exercício aeróbico. Quando a gente está lavrando a terra, está cuidando da terra. Agora, hoje, vocês vão falar assim, Raquel, hoje, como que a gente vai fazer isso? Claro, quem tem roça, né? Quem vive lá na roça, está fazendo exercício aeróbico, né? Agora, com a correria que a gente vive, com o dia a dia que a gente tem, como que a gente, se a gente não tem um sítio, uma chácara para estar fazendo isso daqui, são exercícios vigorosos, né? Como que a gente vai fazer? Bom, aí eu coloquei aqui, ó, lavrar a terra para que essa produza melhor exercício, tá? No entanto, os tempos mudaram, pouca gente tem acesso a isso, né? A essa atividade, pois a maioria da população está concentrada nas cidades, né? A não ser a Lourdes aqui, eu estou vendo a Lourdes aqui, que tem um pedaço de terra, né, Lourdes? Não é, não? No céu. Bom, quem tem, eu achei que você tinha, Lourdes, quem tem essa oportunidade pode estar fazendo exercício aeróbico. Agora aqui, ó, se alguém aqui ainda tem um pedaço de terra, então dedique-se 1 hora de segunda-feira a sexta para produzir e tá tudo certo, né? Mas como essa não é a realidade da grande maioria aqui de nós necessitamos de outras alternativas. Então, o que eu coloquei aqui? Bom, caminhada, né? Caminhada é um exercício excelente para todas as idades, praticada com regularidade, 4 vezes por semana, pelo menos, tá bom? Não adianta você fazer assim, não, um dia só na semana eu não resolve, você só vai suar. Não vai ser um exercício aeróbico. 4 dias na semana, então, é fácil a gente fazer isso? Não, não é fácil. Por quê? Tudo que a gente precisa é ter atitude, não é? É ter atitude, falar, não, e eu preciso disso daqui. Eu preciso colocar essa atividade na minha vida em algum momento. Se não é no começo do dia, no final do dia, mas eu preciso. Eu moro num lugar que é uma praça, né? Então, então várias pessoas vão lá fazer atividade física. Inclusive no caminhada, corrida, né? Inclusive no meio da praça tem aqueles aparelhos, né, de ginástica da prefeitura. Enfim, então eu vou falar por mim. Com o corre-corre que eu estou atualmente, 2023, eu estou tentando colocar atividade física dentro dessa minha rotina aí, mas eu falei, eu não posso desistir, né? Então, assim, isso é uma atitude, é igual eu falei, ela é uma luta, é uma corrida, é uma luta. Então, para você também adquirir esse hábito, para a gente adquirir um hábito, exerce o quê? Esforço da nossa parte, tá bom? Existe você querer. Então, vamos lá, 4 vezes por semana ou todos os dias, proporcionará grandes benefícios. A caminhada vigorosa, claro, você não vai caminhar devagar, você tem que caminhar num certo ritmo, tá bom? Se transforma num exercício aeróbico e vai produzir grande consumo de oxigênio. Então, trará o quê? Esse exercício, ele vai trazer condicionamento para você e vai estimular seu sistema cardiopulmonar, cardiorrespiratório, que é o coração-pulmão, tá? No exercício aeróbico se consome muito oxigênio, o que favorece a produção de endorfinas. O exercício também exige, o aeróbico inclui subir, coloquei aqui, correr, cuidado, né? Aquilo que eu falei, cuidado, não sai correndo de qualquer forma, né? Quem passe no médico primeiro, oriente-se assim com um professor como eu, tá bom? Não saia correndo de qualquer jeito, porque depois você pode, em vez de você trazer benefício, você vai trazer problema, tá? Vai começar a doer seu tornozelo, seu joelho, aí vocês vão falar, nossa, a professora mandou correr, em vez de
trazer benefício, trouxe problema, né? Pular corda, andar de bicicleta, mas todos esses exercícios são aeróbicos, tá bom? Ok, e fora a caminhada, né? Deve ser feito com frequência, pelo menos 4 vezes por semana, como eu disse. E quando a gente começa a fazer o exercício, nós temos a questão do tempo, tá? O tempo. Então, fazer um pré-aquecimento, fazer pelo menos 35 minutos de exercício, ok? E durante os 7 primeiros minutos, o que acontece no nosso corpo? Você vai consumir, os 7 primeiros minutos, você vai consumir a glicose. Então, olha quanta coisa está envolvida nisso. Daí em diante, você vai, após o 7º minuto, você vai começar a consumir a gordura, tá? Bom, esse processo completo ocorre com o consumo de oxigênio. Depois, nós temos aqui a frequência, o tempo e a intensidade. Como é que eu vou saber a intensidade do exercício? Qual a intensidade ideal? Então, vamos lá. Intensidade moderada, ritmo respiratório. Você deve chegar ao ponto em que seu ritmo respiratório durante todo o exercício lhe permita respirar pelo nariz, tá? E obrigar a expirar pela boca. Se a intensidade lhe obrigar a respirar pela boca, isso pode significar que você está muito forte, ok? Então, você tem que fazer numa intensidade que você consiga respirar pelo nariz, expirar pela boca, soltar o ar pela boca. Se você perceber que você está fazendo o processo inverso, como eu estou dizendo aqui, respirar pela boca, quer dizer que o negócio, a intensidade está alta, você tem que diminuir, tá bom? O que mais? Diminuir a intensidade até ser capaz de respirar pelo nariz e expirar pela boca. Vai produzir suor, ok? Isso é sinal de secreção de endorfina, tá? O que mais que eu coloquei aqui? Observe seus resultados. Quando você cumprir esses requisitos, você sentirá relaxado, especialmente depois de tomar um banho ou uma ducha. E os problemas, como eu disse, né? Seus problemas não vão diminuir, mas você vai se sentir melhor. Você vai se sentir meio melhor, vai te dar uma sensação de bem-estar, tá bom? E mais entusiasmo para continuar suas atividades diárias, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui importante. Energia para enfrentar todos os desafios acadêmicos, né? Quem estuda, esclarecimento mental, você vai perceber que você vai ter mais concentração, assimilar mais as coisas, tá bom? Foram feitos também estudos que mostram que os estudantes universitários que dedicam um certo tempo para o exercício aeróbico, além de se dedicar para os estudos, rendem melhor. Então, muitas vezes, o aluno fica assim, né? Nossa, eu tenho que fazer aquela prova, eu tenho que passar nessa prova. E estudo. Só que tem um momento que nosso cérebro já não consegue mais assimilar tudo aquele monte de informação, né? Eu fiz isso com um concurso público. Teve um momento da minha vida que eu estava tão focada naquilo, só aquilo. E aí eu fiz um teste, aí eu parava de ler, de estudar e tal, ia lá, andava um pouco, respirava um pouco lá fora, sabe? Corria um pouco e tal. E aí parece que quando você volta, parece que teu cérebro consegue assimilar melhor, tá? Então, isso é comprovado cientificamente. Vamos lá. Estou indo para o final, irmãos. Na Grécia, os atletas que competiam tinham que ter domínio próprio, né? Domínio próprio também é um dos remédios deixados por Deus. E para se ter alguma esperança de vitória como atletas cristãos, com a ajuda de Deus, nós temos que aprender a dominar nossos desejos, nossos apetites. E como é difícil, não é?
a gente ter domínio próprio. Como é difícil. Eu vou dizer assim, ontem a gente estava lá na igreja e aí tivemos uma comissão, né? E nosso pastor havia pedido para a diretora da saúde trazer, pena que eu não trouxe aqui hoje, eu devia ter trazido, mas outra vez eu trago. Para a diretora da saúde trazer alguma reflexão sobre o Ministério da Saúde. E daí ele tinha vários itens lá. Como a nossa igreja, era assim o documento, como a nossa igreja, como instituição, o que ela recomenda em determinadas situações em termos de saúde. E ele focou num item só, que era o líquido durante as refeições. Né? O líquido durante as refeições. Então, assim, eu não sei daqui quantos ainda têm esse mau hábito. E estava relatando ali nesse documento oficial da igreja que quem tem ainda esse hábito deve vencer, né? E assim, foi uma coisa muito difícil para mim, né? E aí o pastor falou assim, cada um tem tem a sua luta, por isso que eu falei, cada um tem sua luta, né? Eu tive muita dificuldade para conseguir vencer isso, mas graças a Deus eu consegui vencer. Mas assim, por quê? É um domínio, eu não estou dizendo isso para me aparecer que não, viu, gente? Eu sou humana igual vocês, tá bom? Então, mas graças a Deus eu consegui. Mas ele falou assim, uma coisa por vez. E é verdade mesmo, a gente não consegue. Se a gente quiser mudar tudo em nossa vida que esteja errado, a gente não vai conseguir mudar nada, né? Então, se você quiser introduzir exercício, aí se você quiser vencer essa questão do líquido na refeição, do sono que você não dorme direito, disso, daquilo. Não, você tem que pegar uma coisa por vez e falar, Deus, me ajude, por favor, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. E aí, quando você criar aquele hábito, que você conseguiu vencer aquele, você vai para o outro. Tá? E assim é a nossa vida. Tá? E aí aquele documento oficial falava disso, do líquido nas refeições. Né? Eu falei, graças a Deus, isso eu já consegui vencer. Mas tem outras coisas na minha vida que eu não consegui ainda. E que eu dependo de Deus para me ajudar. Por quê? Porque a gente cai nisso daqui, ó, no domínio próprio. Né? Para se ter vitória, a gente tem que pedir para que o Espírito Santo domine nosso desejo. A gente é pecador, a gente tem a nossa natureza pecaminosa. A gente não quer fazer determinadas coisas. Aliás, nada, né, correto. A gente não quer fazer nada correto. Então, com a ajuda de Deus, tá? Com a ajuda do Espírito Santo. E vocês vão vencendo, vamos ter mais qualidade de vida. E além disso, ó, evitar tudo aquilo que leva a debilidade física. Claro, a gente não vai fazer algo, você vai falar assim, eu não vou fazer algo que vai fazer mal para o nosso corpo. Nós vimos aqui, a gente é o templo do Espírito Santo. Né? Que mais que eu coloquei aqui? Ó, nossos hábitos de vida, o exercício aeróbico, caminhadas e outros. Não deixe, então assim, quem vai sair daqui hoje com essa decisão, não deixe que nada te atrapalhe, nada te atrapalhe. O frio tá, é um empecilho. Mas não deixa que o desânimo te atrapalhe, que outra pessoa te atrapalhe, tá bom? Não deixa, coloque isso como uma meta na sua vida, tá? Porque a seu tempo vamos colher saúde plena. Então, se você não desistir, é igual a corrida cristã, não é? Se você não desistir, o que a gente vai ter? A coroa da vida, não é? Não deixe que nada te atrapalhe, nada. As dificuldades, o desânimo vai vir, ou pessoas vão querer te derrotar, vão falar, não, mas você vai fazer isso, tá? Mas não deixe que nada te atrapalhe, tá bom? E eu quero terminar com esse texto aqui. É o texto de Gálatas, capítulo 5,
e o verso 7. Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, verso 7. Gálatas, capítulo 5, verso 7. Ele diz assim, ó. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Né? Vós corrieis bem, quer dizer, você corria bem, mas quem te pediu você de obedecer à verdade? Pode ser que você inicie essa prática caminhando bem ou correndo bem. Não sei qual vai ser seu objetivo. Você tem que pôr um objetivo, primeira coisa. Não, meu objetivo é correr. Então, quando eu comecei lá, falei, não, meu objetivo aqui é dar 10 voltas nessa praça. Eu comecei a dar uma volta, né? Comecei a dar uma volta. Mas depois você vai aumentando. À medida que você vai chegando naquela meta, você vai aumentando o seu objetivo, sua meta, tá? Cuidemos que nada te atrapalhe. Façamos com perseverança, progressiva, e os resultados irão. Deus o abençoe ricamente nas decisões que você fará hoje. Tá bom? Deus te abençoe ricamente. Oremos. Querido e bondoso Deus, estamos aqui em Tua presença para te agradecer, Senhor, por todas essas informações, por esse remédio tão precioso que o Senhor deixou para nós, que é o exercício físico. Pai do céu, que o Senhor abençoe cada pessoa que aqui esteve, cada pessoa que ouviu desses benefícios, desse remédio tão precioso que está à nossa disposição. Que o Senhor possa nos ajudar a colocar uma meta em nossa vida, a iniciarmos, a começarmos a caminhar, a termos mais saúde, a fazer com que nosso corpo produza substâncias importantes, como as endorfinas, nos traga qualidade de vida, aumente a nossa saúde, o nosso vigor mental, nossa vontade também, Pai, de te buscar toda manhã, de buscar em oração, buscar o Senhor, lendo também Tua palavra. Tudo isso, Senhor, é para o nosso benefício. O Senhor deixou à nossa disposição. Pai do céu, que nós, nessa noite, possamos tomar nossa decisão ao lado de Jesus. Possamos entender que o Senhor quer nos salvar. Quer nos salvar e para isso, Pai, o Senhor deixou à nossa disposição todos esses remédios naturais. Que o Senhor possa transformar, Senhor, nossa vida, transformar nosso eu. Possamos morrer para o eu e nascer para Jesus. Que nossas vontades, nossos desejos sejam somente para o Senhor. Que diante de nós, Senhor, está uma semana desconhecida, cheia de desafios, de dificuldades, de alegrias também. Não sabemos o que teremos pela frente, mas queremos, Senhor, nos entregarmos em Tuas mãos. E queremos também a Sua companhia ao nosso lado, para que ao Seu lado tenhamos a vitória que é a vitória, que é a Sua companhia, mas também um dia, Senhor, queremos alcançar essa coroa que foi prometida por Ti. Que possamos também, através do nosso testemunho, levar tantas outras pessoas, que as pessoas possam nos ver, possam querer saber sobre nossa saúde, nossa qualidade de vida, e dessa forma também, Senhor, testemunharmos a Seu favor. Nos dê a Tua paz, nos dê a Tua companhia, possamos voltar em paz para os nossos lares. Tudo isso pedimos e agradecidos em nome de Jesus. Amém.